Olá, meus abençoados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós. Na sua infinita bondade, que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir e que venha trazer a paz e o fortalecimento espiritual, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a sequência que a gente vem desenvolvendo dentro da leitura, falando sobre as catástrofes que vêm acontecendo, enfim, né? Teve a leitura no livro de Mateus e continuamos aqui. Vamos continuar aqui no livro de Mateus para podermos assim estar falando mais um pouco sobre a palavra de Deus aqui em Mateus. Mateus 14, que diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. Os discípulos, essa é a palavra-chave. A palavra-chave. E respondeu-lhe Pedro, no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versos 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? No livro de Mateus, né? A questão da fé. Mas aqui o que me chamou a atenção para me colocar este subtítulo aqui nesta mensagem é que a palavra discípulos, né, que estavam. E dentre esses discípulos foi registrada essa história com H maiúsculo. Porque toda a história da Bíblia é H maiúsculo, não é H minúsculo. E foi registrada por Mateus. Foi registrada por Mateus, né? Então, eis a questão, né? De um registro, de um testemunho, aonde aqueles discípulos estavam, e ali Mateus, observando tudo. A hora que Pedro andou pelas águas até a hora que Pedro teve medo e foi se afundando nas águas. Mas a palavra de Deus é assim, ela nos fortalece, ela tira o medo. Estamos aqui, ó, com as escrituras. Chegar mais um abençoado aqui, tem aqui mais escritura para nós estar meditando e buscando, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, eu peguei como título a confiança, o que nós podemos dizer aqui, a testemunha de um milagre. Né? Mateus, está no livro de Mateus, então vamos a testemunha de um milagre. Mateus escreveu a história, ele testemunhou e aqui ele deixou escrito através do Espírito Santo de Deus nele. E agora vamos aqui buscar esta mensagem, que essa mensagem venha falar com você, né, com todos nós. O primeiro sou eu, que fale comigo, que seja de ensinamento, que seja de correção, mas que tudo seja para a honra e a glória do nosso Pai. Amém? Então coloquei testemunha de um milagre, porque está no livro de Mateus. Mateus foi testemunha desse milagre. Ele escreveu com base em uma experiência em primeira mão. Mateus estava no barco observando toda aquela cena acontecer. E relatou. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Que está aqui no livro de Mateus,
14, no verso 31. Quando Pedro clamou, Jesus respondeu imediatamente. Cristo se faz presente nas tempestades da vida. Ele está aqui quando as ondas são altas e a noite é escura. Você já notou que nessa passagem há dois gritos, irmãos? Nessa passagem há dois gritos. Há dois gritos nessa passagem. Você já notou que nessa passagem há dois gritos, um de medo e outro de fé. Um grito de medo e outro de fé. Eis a questão. Cristo se faz presente nas tempestades da vida. Ele está aqui quando as ondas são altas e a noite escura. Mais uma vez repetindo, ele está presente em todas as tempestades. Agora, vejamos, um de medo e outro de fé. Quando os discípulos viram o que imaginavam ser uma aparição de acordo com o verso 26 que está aqui, com o verso 26 que está aqui, o verso 26, eles gritaram de medo. Quando Pedro estava afundando nas ondas, gritou com fé. Podemos ter confiança absoluta na realidade de que Jesus nunca se afasta daqueles que clamam com fé. Eis a questão daqueles que clamam com fé. Seu braço é forte para nos sustentar. Seu braço é forte para nos sustentar. É o que nós temos que ter, essa convicção de fé. A convicção da fé. Davi descreve isso lindamente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Com a vitoriosa força da sua mão direita. Está no Salmo 20, versículo 6. Com a vitoriosa força da sua mão. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Observe que Jesus não diz a Pedro, olha só, irmãos, nós temos que estar sempre lendo, meditando e sendo detalhista no que está escrito, porque ele vai nos dando mais sabedoria, mais conhecimento para nós estar expressando o que o Espírito Santo de Deus fala com nós. Amém? Pedro pede, olha só, quando Davi, estamos seguros nas mãos de Jesus. Observe que Jesus não diz a Pedro, Pedro, onde está a sua fé? Jesus não diz a Pedro onde está a sua fé. Não. Jesus não diz, Pedro, onde está a sua fé? Ou Pedro, você não tem fé? Na verdade, o que ele disse foi, homem de pequena fé. Está no livro de Mateus, 14, 31. Por quê, irmãos? Uma fé pequena é melhor do que nenhuma fé. Uma fé pequena, por mais pequena que a sua fé esteja, por mais abatido que nesse momento você está, que a sua fé, você acha que está abalada, está pequenininha. Ei, é melhor do que nenhuma fé. Por menor que seja a sua fé, é melhor do que nenhuma fé. Isso nos lembra da declaração de Jesus, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 20. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá. E ele iria. Quando exercitamos nossa pequena fé, ela crescerá e se tornará uma força poderosa que nos capacitará a caminhar pelos mares tempestuosos da vida. Isso é o exercício da fé. Que neste momento muitos podem falar, eu tenho fé. Eu tenho fé. Fé. Eu vou falar aqui de mim, antes de conhecer o Deus vivo que hoje habita em mim.
Quando vinham falar das Escrituras para mim, de Deus, que falava de fé, eu dizia, eu também tenho fé. Eu também tenho fé em Deus. Não, irmãos, eu não tinha fé. Hoje, nas Escrituras do Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu não tinha fé quando os crentes vinham pregar para mim. E que falava de fé. Sabe por quê? Primeiro porque quem tem fé não vai andar em caminhos tortuosos. Não ia praticar o que eu praticava. Tem que nascer logo de mim. Né? E voltando ao cristianismo aqui, o fortalecimento da fé, né? Porque somos falhos, e muitas vezes somos frágeis, por mais pequena que a sua fé esteja hoje, cuidado. Ela é bem melhor, fique com esta fé pequena mesmo, que ela é bem melhor do que nenhuma fé. Lá antes eu dizia que tinha fé, mas eu não tinha fé. Que o homem que serve a Deus e que tem fé, ele não anda em caminhos tortuosos. Ele não anda em caminhos tortuosos. Ainda que eu praticava muito bem. Mas, sinceramente, fazia o bem, mas não sabia ter fé. E hoje, pela honra e a glória de Deus, eu sei e falo para você agora, neste momento. A sua fé está pequena? É bem melhor do que nenhuma. Esteja com Jesus, o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Vê que Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Muitas vezes, Jesus permite que as tempestades da vida soprem sobre nós para aumentar nossa fé. Isso acontece mesmo. Jesus permite que muitas vezes as tempestades soprem sobre nós para testar nossa fé. Eu falo isso diariamente. A forma de Deus testar nossa fé. Eis a questão. O trabalho da fé é garantir que nossas dúvidas receberão as respostas certas da parte de Deus. Eis a questão. O trabalho da fé é garantir que nossas dúvidas receberão as respostas certas da parte de Deus. Ser consumido pelo medo ou permanecer cheios de esperança depende apenas da perspectiva com a qual enxergamos a vida. Se nos fixarmos nos problemas, nosso coração se encherá de temor. Jesus diz, olhe para cima. Por quê? Olhe para cima. Por quê? Quando olhamos para o santuário celestial, vimos Jesus e descobrimos força em suas promessas. Em Cristo encontramos confiança. Nele experimentamos paz. Jesus nos ergue acima das incertezas e preocupações da vida. Ao seu lado, nosso coração se enche de segurança naquele que nos ama com amor eterno, imperecível, insondável, inesgotável, infinito. Eis a questão da fé quando nós estamos seguros em Jesus. Porque em Jesus nós encontramos conforto. Não importa, vamos encontrar conforto em nosso Jesus Cristo. E com Jesus, com Deus, nós encontramos conforto. Então, encontre o conforto com Jesus. Acredita-se que a expressão, olha só, o que Deus nos dá. Acredita-se que a expressão não temas se repita 365 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano.
365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Deus cuidou do calendário inteiro e nos convida a descansar em seu amor, a confiar em sua graça e a nos alegrar em seu poder. Ele nos convida para isso. Ele está sempre nos convidando. Em uma das promessas mais cheias de conforto da Bíblia, o profeta Isaías registra um encorajamento poderoso de Deus para nós. Vamos ver qual é? Que está em Isaías 41, versos 10. Né? Não tema, porque eu estou com você. Porque não devemos temer. Agora eu pergunto, por que não devemos temer? Não temas, porque eu estou com você. Por que não devemos temer? Por que, irmãos, não devemos temer? Porque Jesus está conosco. É simples assim. Porque você tem fé o suficiente para dizer, eu não temo porque eu sirvo um Deus vivo. Não temo a nada. Eu temo ao meu Deus. Tenho temor à palavra, obediência à palavra, ponto. Eis a questão, Isaías 41, 10, porque ele fala isso conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Então, eis a questão do fortalecimento da nossa fé. Eis a questão 365 vezes, ou seja, todos os dias ele encoraja nós. Todos os dias. Todos os dias. Não falo com propriedade que está 365 vezes na Bíblia. Mas o que nos dá a dizer, a entender, é que não temas. Eu estou contigo todos os dias. Repita, e você todos os dias vai estar com Deus. E Ele vai estar contigo. Amém? Porque não devemos temer. Porque Jesus está conosco. Não importa o que passamos. Ele permanece ao nosso lado. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10 nos fala tudo isso, o livro de Isaías. Quando nos deparamos com enfermidades, que é outra situação, a gente vai só tratando de assuntos e vai fortalecendo um com o outro. Eu preciso de fortalecimento de vocês, irmãos, do outro lado aí. Lembre-se desse abençoado, humilde e simples pastor aqui que é carente de oração. Amém? Carente de oração. Me apresente nas orações de vocês, porque vocês estão todos os dias em minhas orações. Pode ter certeza, nos quatro cantos do mundo. Nos quatro cantos do mundo. E o Senhor nosso Deus. Então, por que não devemos temer? Porque Jesus está conosco, não importa o que passamos. Ele permanece ao nosso lado. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando nos deparamos com enfermidades, sofrimento e doenças, não precisamos temer. Jesus está conosco. No mesmo livro, encontramos esta mensagem de alento maravilhosa. Essa mensagem de alento maravilhosa. Mensagem de fortalecimento. Mensagem que diz, ei, de encorajamento. Ei, eu estou com você. Não importa, fique em paz. Basta crer em mim, porque a tua casa não é aqui. Vai chegar o dia que você vai, sim, estar em um lugar maravilhoso onde não existe dor, não existe doenças, não existe nada disso. Eis a questão. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. É o que Deus sempre está falando conosco. No mesmo livro, encontramos esta mensagem de alento maravilhosa. Digam aos desalentados de coração. Sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus.
Ele vem e para salvar vocês. Isaías está escrito aqui em Isaías 35, versos 4. 35 versos 4. Porque não precisamos temer. Por que não precisamos temer? Agora, o porquê não precisamos temer? O motivo não é porque acreditamos que jamais ficaremos doentes. Não é motivo. O motivo não é esse. Porque doentes vão ficar sim. Vai acontecer. Sim. A libertação do medo está fundamentada na certeza da presença de Cristo conosco. Quando você tem a certeza de Jesus Cristo em você, você está se libertando do medo, seja da enfermidade, da doença, da enfermidade, seja lá qual for. Você tem a certeza de Cristo em você, aleluia. Você tem a certeza de Jesus em você. Eis a questão. A libertação do medo está fundamentada na certeza da presença de Cristo conosco. Você se lembra da ocasião em que Jó sofreu com uma peste terrível que afligiu o seu corpo? Quem não se lembra dessa passagem de Jó, né? Desculpa, perdão. Quem não se lembra dessa passagem de Jó? Você se lembra da ocasião em que Jó sofreu com uma peste terrível que afligiu o seu corpo? Em meio ao sofrimento, ele declarou confiante: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Isso é o livro de Jó, capítulo 19, versos 25 e 26. Isso é fé. Independente daquela lepra que ele estava, de tudo, não importa. Verei a Deus. Jó tinha certeza absoluta de que um tempo melhor viria e que um dia ele viria. Ele veria a Deus face a face. Até então, com a esperança e confiança, ele era capaz de exclamar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó, capítulo 13, no verso 15. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Isso é fé, é convicção de fé. Ele não tinha medo. Ele não estava com medo daquelas enfermidades. O negócio dele era ele com fé em Cristo Jesus, assim como é você agora, neste momento. Nós. É muito forte. Jó viveu confiante no Deus que não só prometeu estar com ele a cada momento do dia, mas também lhe garantiu que um amanhã melhor viria. Ei, fique em paz. A tempestade vai passar. Vai passar. Amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá logo pelo amanhã. Eis a questão, a certeza de Jó. Mesmo se contrairmos uma doença que pode causar a morte, nossa fé deve se apegar à promessa de que Jesus voltará em breve para nos levar ao lar. Assim, conforto para nós. Assim como Jó, acreditamos que o veremos face a face. Cristo deixou estas palavras de conforto para nós. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Aleluia. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
Isso é o Evangelho de João 14, 14 versos 1 a 3. Eis a questão, na casa de meu pai há muitas moradas. Estou indo preparar para vocês. Eita glória! Jesus voltará. Naquele dia maravilhoso, seremos levados às nuvens do céu e nos encontraremos com ele nos ares. Enfermidades e sofrimento serão erradicados para sempre. Doença e morte não terão lugar na presença de nosso Deus amoroso. Aquele grande dia. Se você está com Deus, será erradicado tudo. Nós estamos indo para o paraíso. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. A morte para mim é lucro. Estou com Ele. Seja feita a tua vontade, Pai. Ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Eis a questão. Um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que conhecemos o fim de tudo. É forte aqui também, irmãos. Um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que conhecemos o fim de tudo. E qual é o fim de tudo? Né? Sabemos que a doença não terá a palavra final. A doença não vai ter a palavra final. A palavra final é de Jesus, é de Deus. Aleluia. A palavra final é de Cristo. Sabemos que o coronavírus ou qualquer outro vírus, desastre natural, calamidade ou guerra nuclear não destruirá toda a vida do planeta Terra. E não destruirá mesmo. Não destruirá mesmo toda a vida do planeta Terra. Temos a promessa do retorno de Jesus. Nós temos essa promessa do retorno de Jesus. Ei, e está aí. Os sinais estão aí. Estamos vendo aí os sinais. Agora, quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Mas os sinais estão aí. E nós temos essa promessa. E ele virá. Porque o fim vem, o fim virá. Eu creio em nome de Jesus. E nós temos isso aí. O fim de tudo. Sabemos que há doença. Temos a promessa do retorno de Jesus. Vemos fomes, vemos terremotos, vemos a angústia entre as nações. É o que está acontecendo aí. Agora a gente está vendo angústias entre nações contra nações. Né? Nações contra nações, angústias. Vimos a possibilidade de um conflito nuclear, até a possibilidade de um conflito nuclear, né? De um conflito nuclear. Estamos vendo até essa possibilidade. E pode acontecer. Né? Porque no fim dos tempos tudo iria acontecer. É chegada a hora. Acorda você que dorme. Desperta você que dorme. É chegada a hora. Vimos a possibilidade de um conflito nuclear. Vimos a mudança climática. Estamos vendo aí a mudança climática. Vimos a possibilidade de um conflito nuclear. Vimos a mudança climática. Vimos doenças ceifando a vida de milhares. Doenças e mais doenças ceifando a vida de milhares. Vimos todas essas coisas, mas temos uma esperança que nos capacita a triunfar em meio aos momentos mais difíceis da vida. Há uma sensação de confiança que nos faz avançar, porque lemos os últimos capítulos da Bíblia. Sabemos qual é o fim da história. Em Apocalipse 21, versos 4 e 5, João escreve: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas.
Acreditamos na bendita esperança expressa em Tito, capítulo 2, verso 13, que diz, de que Cristo voltará. Eis a questão. Apocalipse já nos fala sobre, o profeta João já nos diz, né? Lá em Apocalipse 21, 4 e 5, João ele escreve, né? E eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, irmãos, temos que lutar pela nossa salvação. Está escrito em Apocalipse, o que o profeta João já nos fala no livro de Apocalipse. Porém, temos que lutar. Temos que buscar. Temos que perdoar de coração. Temos que ver esse conflito que há dentro de nós. Essas guerras que estão acontecendo aí no mundo, eu pergunto, essas guerras elas existem, não é assim? Sim. Mas e a guerra que tem dentro de você? Você tem se esforçado para eliminá-la? Tem se esforçado? Porque nós temos que procurar todo jeito, assim como diz em Apocalipse, porque aí vai acabar tudo. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter luto, não vai ter nada. Mas para aquele que realmente for para a glória, viu? É aquele que for para a glória. Amém? Assim também, né? É aquele que for para a glória. E aquele que estava assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Acreditamos na bendita esperança expressa em Tito, capítulo 2, versículo 13, de que Cristo voltará. Por isso enxergamos além e visualizamos como tudo será. Olhamos além do hoje e contemplamos o amanhã. Enxergamos além da doença e vislumbramos saúde plena. Olhamos além dos vírus que se espalham pelo ar. Deus tem o propósito, ao permitir que as calamidades aconteçam, Ele nos chama para depender completamente de seu amor. Deus, na sua infinita bondade, não quer nada de nós, a não ser o nosso amor por Ele. Ei, vamos abrir a porta, vamos mandar Deus entrar. Ei, vamos buscar libertação desses conflitos, dessas guerras que estão aqui dentro de nós. Ei, vamos botar a cara no pó, vamos falar com o papai. Ele sabe que você é falho, que eu sou falho, que nós somos falhos. Mas Ele sabe muito bem do teu coração, do meu coração. Porque assim como nós era Davi. Mas é considerado segundo o coração de Jesus Cristo. Eis a questão. Revela-nos que, olha só, Deus tem um propósito ao permitir que as calamidades aconteçam. Ele nos chama para depender completamente de seu amor. Revela-nos que não existe certeza no mundo em que vivemos. Cristo é nossa única segurança. É nosso único Salvador, Redentor, Libertador e Rei vindouro. Irmãos, não tem outro a não ser Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eis a questão, a certeza no mundo em que vivemos. Cristo é a nossa única segurança. É nosso único Salvador, Redentor, Libertador e Rei vindouro. Qual é a grande mensagem que recebemos na pandemia da Covid-19? Essa pergunta eu deixei aqui justamente para a gente estar fazendo diante dessa pandemia que houve aí.
que ceifaram muitas vidas. Inclusive a minha mãe foi vítima também desse vírus, né? A minha mãe foi vítima também. E milhões de pessoas por aí, né? Então, veja bem, qual a grande mensagem que recebemos na pandemia da Covid-19? Somos chamados a acordar. A mensagem é que nós temos que acordar. Acorde! Temos que acordar, somos chamados a acordar, vamos acordar. Cristo está nos dizendo que este mundo não é tudo que existe. Este mundo não é tudo que existe. Nossa vida é frágil. Nós somos frágeis, irmãos. Nosso corpo é frágil. Muito além disso, porém, há algo melhor por vir. A glória de Deus. Existe algo pelo qual vale a pena viver. E esse algo é Jesus. Permita que Ele preencha seu coração e elimine seus temores. Fortaleça sua decisão e o prepare para seu breve retorno. Eis a questão, para nós não fazer como Pedro fez, quando Mateus testemunhou. Ele viu Pedro chamando. Senhor, se é o Senhor mesmo, vai, venha. Mas depois, com medo, ele afundou. Não devemos ter medo, não, quando nós temos um Deus vivo conosco. E Mateus testemunhou isso. Está aqui no livro de Mateus. Eis a questão. Faça o conserto cada dia mais com Deus. Peça a Ele para ter misericórdia de você. Fala para Ele, Senhor, minha fé está pequena. Que é melhor essa fé pequena do que nenhuma. Amém? Que em Cristo Jesus Deus venha abençoar cada um. Que Deus traga fortalecimento espiritual. Que Deus venha jogar por terra as enfermidades carnal do seu corpo, da alma e do espírito, Senhor, de cada um, Jesus. Porque o teu sangue tem poder. E eu sei, Pai, que tudo eu posso no Senhor que nos fortalece. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. Ah, Senhor, ainda que a nossa fé está pequena, mas é como a tua palavra diz. Homem de pouca fé. O Senhor não disse a Pedro que ele não tinha fé. Disse a Pedro que ele era um homem de pouca fé. Está aqui no testemunho de Mateus. Glória a Deus. Fortaleça a sua fé. E eu declaro em nome de Jesus, como está escrito no livro de Jó, tu orarás a ele ouvirá a tua oração e pagarás os teus votos. Capítulo 22, versículo 27 do livro de Jó. Mas o versículo 28 ainda fala, determinando tu algum negócio, sei-te firme e a luz brilhará em teu caminho. Determine a Deus que a tua fé é viva nele. Ora ao Senhor. Que doença, tudo isso é aqui. Vai chegar um momento no dia em que nós vamos estar na glória com Deus. Lá não tem nada disso. Mas para isso precisamos buscar. Vamos cada dia mais fazer o conserto com Deus. Esse testemunho de Mateus, que está no livro de Mateus, com os discípulos, né, como aconteceu com Pedro, é muito forte. E em nome de Jesus eu declaro saúde carnal e espiritual para todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Compartilhe. Pastor Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Que Deus abençoe.